Para a colocação, então, da documentação. O que nós vamos fazer aqui para que a documentação fique consistente, fique no nosso nível acima da régua, né? Então, vamos lá. Vamos ver lá. Sugestão de arquivos, né, para os arquivos de documentação. Todas as indicações de dano precisam estar documentadas. Então, ó, bateu raio não sei aonde, vai lá, faz uma documentação, acrescenta, né? Foi feito algum tipo de vistoria, o relatório da vistoria tem que estar lá. Foi colocado algum incremento na sua proteção, essa documentação tem que ser acrescida da mesma forma, tá? Tudo isso junto precisa ser mantido na empresa. Não dá, olha, no condomínio não dá para deixar na incorporadora ou na administradora, não dá, tem que ficar no local, né? Numa indústria, já com o advento aí da NR10, tem lá o prontuário de instalações elétricas, então provavelmente ele estará no prontuário de instalações elétricas, lá no arquivão do prontuário, né? Importante todas as documentações serem cronologicamente arquivadas de forma a criar um histórico de evolução nessa proteção, né? Olha, o meu aterramento tem 25 anos e em 10 anos não corroeu nada, depois começou a apresentar alguns itens de corrosão. Esse tipo de coisa é fundamental numa boa manutenção, tá? Depois, sugestões para documentação de controle. Então, ó, identificação da estrutura com análise de risco, né? Então, vamos ter lá direcionamento de medidas adotadas, o que vai ser feito no SPDA, o que vai ser feito de MPS, né? Qual o nível de proteção em função da análise de risco. Então, determinei SPDA, determinei MPS, determinei nível de proteção. Isso tudo é motivo de um item do seu relatório, do seu memorial descritivo, né? Pois o memorial descritivo em si, contendo medidas complementares ou não, por exemplo, medidas de proteção contra tensões superficiais, né? Então, diretrizes de projeto, cálculo de distância de segurança, tipos de equipotencialização e assim por diante, né? Depois, houve ensaios para validação dos elementos metálicos como componentes naturais do SPDA? Se houve, esse documento é fundamental para que você mantenha mantenha atualizada essa documentação e não precise ficar fazendo medição, né? Não precise ficar fazendo retrabalho de coisas, é muito importante isso, tá? Manter desenhos em escala, os detalhes reais, não é ficar pegando detalhe na internet e tacar o detalhe lá só para ter uma folha cheia de detalhe. Eu já peguei muito projeto que tinha mais detalhe que não existia na instalação do que os detalhes que existiam na instalação, né? Então, não é porque os fabricantes disponibilizam os detalhes em CAD para a gente que a gente tem que enfiar 300 detalhes no projeto, né? Pega o detalhe que o fabricante ofereceu, que ele disponibilizou, adequa ao seu projeto, né? Muda o que precisar mudar, né? E coloca única e exclusivamente o que você vai utilizar. Não fica informação demais, atrapalha também, né? Principalmente informação, eu não diria errada, mas uma informação subjetiva, uma informação rala, né? Me diz uma coisa, tá gostando do vídeo? Então senta o dedão no like aí, se inscreve já no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos incentiva a criar mais conteúdos para te ajudar a dominar a área elétrica. Valeu, grande abraço! Depois, registro dos procedimentos e dos resultados dos ensaios realizados. É fundamental para se ter
então, todo o histórico da instalação. Medição de resistência para cálculo da resistividade e estratificação do solo. É resistência do solo, não é resistência ôhmica do eletrodo. Quando você vai fazer a medição, o pessoal costuma usar o termo medição de resistividade. É que o termo medição de resistividade não é o termo correto, né? O termo correto é medição de resistência. A resistividade a gente calcula, tem uma fórmula, segunda lei de Ohm, tá? Então, medição da resistência para cálculo da resistividade e aí estratifica o solo em camadas. Foi feito isso? Tem que estar lá na tua documentação. Quem faz esse tipo de ensaio, porque tem espaço, e consegue manter essa documentação, tenha certeza de que daqui a um tempo, quando você não tiver mais espaço, muita gente vai depender desse valor, tá? E vai te abençoar por você ter feito e principalmente guardado. Então, é importantíssimo ter esse histórico. Tá? Continuidade elétrica de eletrodos, naturais ou não naturais. Aqui, no caso de eletrodo, eu costumo, quando vou fazer a continuidade elétrica para validação, ou mesmo para depois uma verificação final, o eletrodo de aterramento não tem como a gente fazer, né? Não dá para a gente separar o aterramento do resto, senão o prédio cai, né? Então, o que a gente costuma, eu pelo menos costumo fazer, eu costumo fazer o máximo de medições possível, tá? A fim de validar o todo. Então, eu valido o conjunto como sendo um conjunto condutivo, um conjunto que vai dissipar de forma equânime as correntes de raio na Terra. Então, dessa forma, eu acabo validando a continuidade do conjunto, por tabela aí, o eletrodo natural. Claro que deve ser verificado também a existência desse eletrodo através do projeto de estruturas, né? Então, você primeiro vai atrás do projeto de estrutura. Bom, não tem o projeto de estrutura. Bom, vamos cavar uns pedaços aqui em volta da edificação para descobrir a viga baldrame. Porque às vezes não tem viga baldrame, só tem sapato, você vai validar um troço que não existe, tá? Então, importante você ter esse termo de comparação, né? Continuidade elétrica dos condutores de equipotencialização, também fundamental, uma vez que isso tem muito a ver com proteção contra choque, né? Principalmente função da NBR 5410, pedir para que depois dos quadros de distribuição principal, o esquema de aterramento seja o TNS, né? Então, os condutores de equipotencialização, condutores PE, etc., são os caras que vão fazer o retorno aí das correntes de fuga, né? Essa brincadeira toda. Então, é fundamental que esses condutores, principalmente os PS, sejam verificados, né? Só para lembrar, né? Só para deixar aqui a coisa bem clara, né? Medição de resistência ôhmica do eletrodo não fornece subsídio para definição de eficácia da SPDA. Esquece medição de resistência ôhmica do eletrodo quando se trata de SPDA, tá? Isso não tem nada a ver com a gente, isso tem a ver com outras partes e conceitos de aterramentos elétricos. Eletrodo de aterramento para para-raios, embora tenha a sua utilização vinculada e todos os eletrodos têm que ser um eletrodo só, quando você vai fazer uma inspeção de para-raio, você não tem que medir resistência ôhmica de eletrodo, tá? Volto a dizer, não meça resistência ôhmica de eletrodo. Isso não tem sentido sob o ponto de vista da NBR 5419.